Cerca de 800 milionários devem deixar o Brasil em 2024. Por essa razão, vamos conversar a partir de agora sobre esse assunto com o Vinícius Bicalho. Ele é membro da American Immigration Lawyers Association, além de especialista internacional. Vinícius, seja muito bem-vindo. Uma ótima tarde a você. Obrigado pela gentileza. Esse, naturalmente, é um número que surpreende, hein? 800 milionários decidiram deixar o Brasil. Conta pra gente. Para iniciar esse papo, quem são essas pessoas? Empresários, profissionais liberais, artistas, jogadores de futebol, enfim. E essa decisão costuma ser motivada pelo quê? Boa tarde, Daniel. É um prazer estar aqui com vocês. Nós vemos um movimento crescente, ano após ano, onde pessoas de alta renda optam por deixar o país e buscar países, nações que oferecem maior segurança. A segurança é a principal justificativa para a migração dessas famílias. O perfil é um perfil de famílias, de profissionais qualificados, normalmente profissionais liberais de alto nível, empresários, artistas e atletas que decidem morar em outro país para oferecer melhores condições de educação e segurança para suas famílias. Perfeito. Agora, naturalmente, é preciso refletir sobre esse movimento e entender exatamente quais são os países mais procurados. Historicamente, pelo menos nos últimos anos, eu pude observar muitas pessoas de alto poder aquisitivo relatando o desejo de morar ou nos Estados Unidos ou então Portugal. Mas eu sei que, além desses dois países, há outras nações que também acabam atendendo a esse seleto grupo. Conta pra gente quais países são os mais procurados e o que geralmente esses países também oferecem para esses endinheirados, né, empresários, enfim, pessoas bem-sucedidas. Daniel, o país mais procurado, sem sombra de dúvidas, é os Estados Unidos. Tá? É o país onde quase que 70% dos brasileiros que decidem migrar buscam como nova residência. Em segundo lugar, vem Portugal. Depois de Portugal, nós temos Reino Unido e Japão. Cada país tem o seu atrativo. Nos Estados Unidos, nós temos vistos que oferecem green card para profissionais qualificados e profissionais que querem empreender e investir no país. Esse é o grande atrativo, poder morar no país que tem a maior economia do mundo, tendo a residência permanente. Já Portugal tem uma série de propostas diferentes, vistos para aposentados e vistos também para investidores. Durante muito tempo, Portugal, inclusive, oferecia isenção fiscal para quem decidisse residir por lá. Perfeito. Agora, a gente costuma atribuir a classificação milionário para aquela pessoa que tem um patrimônio líquido de pelo menos US$ 1 milhão, não de reais, US$ 1 milhão, que daria algo mais ou menos em torno de 5 milhões de reais. O que a gente precisa considerar em relação ao custo de vida nesses locais, porque a pessoa que tem essa quantia investida, naturalmente tem um padrão de vida muito confortável aqui no Brasil. Talvez não seja o mesmo padrão, não consiga reproduzir isso em outro país. Sei lá, por exemplo, Emirados Árabes Unidos. Qual é a conta que precisa ser feita nesse momento? Essa é uma das contas mais difíceis, Daniel, porque o padrão de vida varia muito de família para família. Em alguns países, como os Estados Unidos, as pessoas têm a oportunidade de ter excelentes escolas gratuitas, o que economiza muito na conta da educação. Mas nós temos que entender quanto essa pessoa deseja gastar com lazer, luxos, aspectos que geram conforto para a família. E aqui na América, uma conta que não pode ser desprezada é a questão da saúde, que tem, naturalmente, um valor agregado maior do que nós encontramos no Brasil. Em Portugal, já é um pouco diferente. Nós temos custos mais comedidos, mas mais dificuldade da pessoa gerar renda no país, tendo em vista que não é uma economia tão pujante quanto a americana. Perfeito. Agora, como funciona essa transição quando a pessoa decide que o caminho será em um outro país? Porque eu imagino que, além de organizar toda essa mudança, é preciso se estruturar no outro país. Alguns pensam em manter uma estrutura no Brasil, sei lá, manter um apartamento para visitar familiares, enfim. Mas eu imagino que haja uma série de requisitos, trâmites burocráticos que precisam ser seguidos dependendo do país. Como funciona esse tipo de transição? E certamente há escritórios especializados em dar esse suporte, né?
Sim, Daniel, o primeiro passo é entender qual o visto adequado para que você possa residir em outro país. Aqui nos Estados Unidos, nós temos um cardápio migratório hiper variado. Nós temos 187 tipos de vistos. E esse visto deve estar alinhado com o seu propósito no país. Você vai estudar, vai empreender, vai trabalhar, vai investir, ou seja, o seu visto deve ser adequado para a atividade que você pretende desempenhar no país. Esse é um ponto importante para que você não descumpra nenhuma norma legal. Eu falo que imigração é muito fácil de entender. É como você visitar a casa de alguém. Quando você vai para outro país, você deve cumprir as regras desse país. Então, esse é o pontapé inicial. Perfeito. Agora, Brasil, pelo que eu vi nesse último levantamento, ocupa a 6ª posição desse ranking que indica o número de pessoas que deixam um país com o objetivo de morar em outras nações. Agora, sempre foi assim? O Brasil, ao longo dos últimos anos, registra números expressivos de pessoas que deixam a nação com o objetivo de morar em um país desenvolvido, buscando uma melhor qualidade de vida. Você acredita que a instabilidade política e econômica dos últimos anos estimulou esse movimento? Não tenho dúvida alguma, Daniel. Esse é um movimento crescente, que vem crescendo ano após ano, mas que atingiu patamares inimagináveis, principalmente após o último pleito presidencial que nós tivemos no Brasil. Até porque o país ficou dividido e é natural que a parcela que não se sinta representada busque outro local para residir. Perfeito. E que dica ou quais informações você gostaria de compartilhar para aquele cidadão brasileiro bem-sucedido, que talvez se enquadre justamente nessas características e que entenda que um outro país será o seu caminho. Ele não sabe exatamente qual, talvez esteja em um momento prematuro, inicial dessa pesquisa, mas gostaria de orientações para entender um pouco essa dinâmica e quais caminhos ele deveria percorrer. Daniel, a primeira dica que eu passo para todo mundo é busque uma orientação de alguém que seja de fato licenciado no país que você deseja morar, para que você consiga receber a informação correta e não corra risco de ser enganado, porque o imigrante sempre é uma presa fácil para pessoas que querem oferir vantagens indevidas. Depois disso, converse com pessoas que morem nesse país para que você conheça a realidade, porque é muito diferente morar no país, viver no país, do que passar férias no país. A realidade é completamente diferente. Esse é um ponto muito interessante que eu tenho observado pessoas que querem ter o mesmo tipo de vida que tem no Brasil, só que gozando da segurança, os serviços de saúde e tendo todas as benesses de um país desenvolvido. Mas, na realidade, na prática, são coisas distintas. Por exemplo, há localidades nos Estados Unidos em que, às 22 horas, 10 da noite, tudo absolutamente fechado, não tem mais nada, é uma tradição ali. As pessoas jantam às 18h30, 6h30, ou seja, é uma outra cultura, diferentemente do brasileiro, que muitas vezes gosta de sair à noite, se divertir, enfim. Quais são as localidades nos Estados Unidos, se puder destacar também Portugal, se tiver ciência, que os brasileiros mais procuram porque atendem justamente aqueles gostos pessoais dos brasileiros ou fazem lembrar um pouquinho do Brasil também? Essa pergunta é fácil, Daniel, porque eu sou licenciado justamente nos Estados Unidos e Portugal, e são os locais que nós temos escritórios. Aqui nos Estados Unidos, onde eu moro, a Flórida. Primeiramente, pela proximidade que tem com a América Latina, o clima muito parecido, ou seja, você tem possibilidades de viver muito do que nós temos nos Estados Unidos com características brasileiras. Há uma certa similaridade. Em Portugal, eu vejo que a região de Estoril é uma região que ela também é uma região muito procurada e desejada pelos brasileiros, porque tem um clima praiano, não é tão metrópole como Lisboa e traz uma certa lembrança do Brasil sem os aspectos negativos que infelizmente nós temos, que principalmente a violência. Tá certo. Eu quero agradecer demais a sua participação. É uma entrevista importante, inclusive, para trazer a reflexão sobre esse movimento de brasileiros que estão deixando o país em busca de uma melhor qualidade de vida. O Vinícius Bicalho compartilhou todas essas informações com a gente. Ele é membro da American Immigration Lawyers Association, além de especialista internacional. Grande abraço e volte mais vezes aqui à Jovem Pan News.
Obrigado, Daniel. Um abraço para vocês. Até mais. Agora